Muito bem, queridos, graça e paz, filhos da Igreja Batista Vitória, filhas, tanto idosos quanto crianças. Eu estou fazendo aqui um pronunciamento que vai ser multiplicado aí nos grupos em nome da liderança pastoral, com o intuito de esclarecer a todos acerca das decisões do governo, do decreto que foi publicado no dia de hoje, no Diário Oficial, acerca das reuniões privadas que estão liberadas. Hoje saiu a informação de que só podem haver reuniões em locais privados até no limite de 100 pessoas, e isso agora é uma determinação legal, e o ambiente a qual a reunião pode acontecer tem que ser 3 vezes maior do que a capacidade. Glória a Deus que o nosso templo, nós temos condição de fazer um culto com 100 pessoas, e sim, a capacidade é de 300, para um pouquinho mais de 300 pessoas no nosso templo. Então, nós vamos continuar ainda até no próximo domingo e na próxima semana com as nossas reuniões normais, porque tanto o culto de celebração da manhã quanto os cultos de celebração da noite, o limite que eu tenha chegado aí é mesmo na faixa de 100 pessoas. No entanto, a minha recomendação é para que todos os irmãos da igreja, a partir de 60 anos de idade, não saiam de casa, não precisam vir aos cultos. Nós estamos gravando também os cultos, podem assistir os nossos cultos pelo site www.ibvitoria.com. Lá tem o podcastzinho, que é a gravação da mensagem, você pode ouvir a mensagem. Nós vamos fazer também com que não só seja postado no site, como vamos enviar pelos grupos de WhatsApp a gravação das mensagens para você ouvir em casa. Então, nos horários dos cultos, a recomendação será: você que vai ficar recluso, especialmente os acima de 60 anos, é que você ouça a mensagem anterior, do culto anterior, e retire de 20 a 30 minutos para, junto com a sua família, louvar ao Senhor com um cântico que você souber. Nós vamos colocar também nos WhatsApps algumas indicações de louvores simples para que você possa louvar ao Senhor em casa, mas especialmente 15 minutos de oração pela nossa igreja, pela nossa família, pelo nosso estado e pelo Brasil, pelo enfrentamento deste coronavírus. A situação é realmente gravíssima no mundo inteiro. No nosso estado hoje já são confirmados, nesse momento que eu estou falando para você, 8 casos confirmados já e uma suspeita de morte. Então a gente tem que cuidar especialmente daqueles que Deus colocou nas nossas mãos para cuidar. Isso é amor e cuidado, não é? Mas, queridos, não subestime esse problema. Ontem mesmo eu estava acompanhando na CNN até a madrugada a Anandpur, que é uma jornalista famosíssima em Londres, fazendo contatos em todos os lugares do mundo onde estão tendo os vírus e onde os cientistas estão trabalhando. Ainda não se tem notícia de cura, e estão se criando especulações acerca de uma vacina experimental, tanto em Israel quanto nos Estados Unidos, mas não tem nenhuma comprovação. Então não é para subestimar. O nosso ministro da Saúde do Brasil, inclusive, não é para subestimar nem com os jovens, porque o Brasil tem uma capacidade limitada de leitos e de condição para tratar uma pandemia. No nosso caso, já aqui no país, já estamos na epidemia de coronavírus, mas a pandemia quer dizer que ela é mundial, não tem condição de tratar doenças e um pico enorme de casos. E não subestimem, também tem jovens morrendo. Isso não quer dizer que é só os velhos que vão morrer, porque já viveram muito. Não, toda a vida é importante, e os nossos idosos, queridos, são pessoas maravilhosas, importantes, que nós amamos tanto e precisamos cuidar deles. Então, desde as crianças, bebezinhos inclusive, evite de ficar beijando os bebezinhos, passando a mão no rostinho dos bebezinhos, porque o coronavírus, para você entender como que ele não é transmitido igual a gripe. A gripe, a gente espirra, ou então solta algum tipo de secreção no ar, e ele fica suspenso, viajando. O coronavírus não, ele é pesado, ele é um vírus grande. Então o que acontece com ele? Ele é solto, ele imediatamente repousa sobre os ambientes. Por isso,
lavar muito bem as mãos entre os dedos, tirar os anéis, lavar por dentro dos anéis, as pontas dos dedos, usar dessa forma, álcool, a mesma coisa, porque são as mãos que toda hora a gente leva no rosto, leva na boca. Então, se você precisar de limpar os olhos, limpe com os braços, né? Usa o braço, porque essa parte das mãos normalmente a gente põe nos ambientes. Então, é por isso que ele contagia tão rápido, porque cada pessoa leva, segundo eu estava ouvindo ontem, cerca de 30 vezes por hora a mão ao rosto. E eu fui medir isso comigo mesmo, e a gente faz isso direto. É no nariz, é nos olhos, é próximo na boca, coça o cabelo. Então, esse é o problema desta enfermidade, né? E o agravamento. Pessoas que têm alguma raiz como diabetes, hipertensão, asma, precisam cuidar mais e muito mais. Então, nesses dias, inclusive, eu já falei para a pastora Jonadá, que recomendarei também o pastor Miguel, eles não vão estar indo na igreja, eles vão ficar confinados em casa, porque ambos têm acima de 70 anos, e a pastora Jonadá, que ainda tem, né, um enfrentamento de asma. Então a gente tem que cuidar deles, e eu gostaria muito que vocês também cuidassem e evitassem de levar os seus bebezinhos, seus netinhos para ficar com os vovôs e as vovós. Por quê? Os vovôs e as vovós têm questão de beijar, pegar no colo. Qual vovô e vovó que não vai querer dar um beijo e um abraço no netinho? Então é hora de ficar confinado em casa. Não é à toa que as empresas, o governo, as escolas suspenderam tudo, inclusive as passagens de ônibus com os passes escolares estão suspensos a partir de sábado, para que as crianças, nem os jovens, transitem na cidade. Levem a sério. Essa é uma situação de enfrentamento, e nós estamos entendendo que é uma ação demoníaca potencializada pelo Império das Trevas para destruir a possibilidade de relacionamento no mundo, e isso vem um ataque severo às igrejas em células. Nós precisamos de relacionamento, nós precisamos estar juntos. E aí o que acontece? Com isso nós estamos ficando separados, sem condição de estar juntos, e por um comando global. Imagina isso, queridos, o mundo inteiro fazendo isso. Então a igreja em células no mundo está sofrendo por causa dessa situação. Mas melhor é precavermos aqui no Brasil, onde nós não temos condição, como sistemas de saúde da China, de outros países, igual vimos pela televisão ontem, que em apenas 48 horas eles levantaram um hospital enorme na China. Aqui no Brasil, nós estamos aí algumas vezes até 40 anos para construir um hospital, e nós temos que orar a Deus e pedir misericórdia. Então é hora de um clamor e aproveitarmos todos os momentos de oração. E uma outra recomendação: evite de ficar lendo o que essas correntes de WhatsApp, rede social estão enviando. Você precisa ouvir, e se quiser ouvir notícias, ouçam os canais oficiais. Evite, entre os nossos grupos de WhatsApp, ficar enviando correntes de situação, de fazer isso, ou fazer aquilo outro, ou fazer aquilo outro. Uma outra coisa que eu aprendi e quero passar para vocês: está havendo no Brasil uma escassez de álcool gel. O que então deve se fazer? Limpar as superfícies com vinagre. Você pode ir no supermercado, comprar vinagre e passar nas superfícies, em cima das mesas, nas coisas. Ele não mancha, especialmente o vinagre de álcool, e ele faz o mesmo efeito do álcool gel. Imagina isso. Então, para matar o coronavírus, a mesma coisa, faz o mesmo efeito. Só é um negócio que não cheira muito bem para quando passar nas mãos. Mas, na falta, é melhor fazermos uso do vinagre, que ataca o vírus e o mata, assim como o álcool gel a partir de 70, volume 70. Álcool gel para baixo não faz esse efeito, e aí ele, na verdade, né, ou melhor, álcool gel 70 que faz o efeito, nenhum outro vai fazer o efeito. Principalmente para baixo pode causar problema, né, para você. Para cima, então, com maior índice de grau, vai causar problemas na pele, então tem que tomar muito cuidado, né? E álcool, você sabe, é perigoso, inflamável, crianças não podem manusear álcool. Isso está virando aí uma liberação total para as crianças liberarem álcool, e já está acontecendo acidentes com crianças com álcool e fogo. Cuidado, não dá para subestimar as ações do nosso inimigo para matar, roubar e destruir. Ele potencializa as coisas. Uma outra informação: que se teve qualquer tipo de enfermidade residente, que a pessoa esteja enfrentando já há um certo tempo,
como problemas nefrológicos, que é crises de rins, problemas estomacais, câncer, ou todos os tipos de câncer, qualquer outro tipo de enfermidade potencializa a ação do vírus. Por que potencializa a ação do vírus? Porque a imunidade baixa. Também está ocorrendo a informação de que o ibuprofeno causa problemas e potencializa a ação do vírus. Não é verdade. O ibuprofeno é usado indiscriminadamente. O ibuprofeno é um anti-inflamatório. Então, em países como Europa e Estados Unidos, eles compram caixas e caixas de ibuprofeno na casa para tratar de si mesmo acerca das inflamações. Nós aqui no Brasil não temos esse tipo de uso. Então, se você não tiver outro tipo de remédio, como dipirona, paracetamol, que também tem que ser usado com cuidado por causa do fígado, pode usar sim ibuprofeno, que ele não mata, não faz com que o coronavírus seja mais potente. Mas a partir da próxima semana, especialmente a partir de domingo, os nossos GIAVITs vão funcionar em forma de célula madre. Nós vamos estar enviando o estudo do GIAVIT, vamos estar enviando a gravação, o PowerPoint, para que cada família se reúna e faça a sua célula madre na forma do GIAVIT em casa. Né? E aí então, até a semana que vem, provavelmente nós iremos suspender os cultos durante a semana para que tenhamos só mesmo do domingo, mas ainda não está definido, só para que possamos evitar os deslocamentos, porque o pico do vírus vai ser a partir aqui no Brasil, a partir da semana que vem até o dia 30 de março. Então nós vamos cuidar e vamos continuar amando e cuidando das pessoas. Essa é a palavra do pastor Robson, da pastora Hélio, do pastor Miguel e do pastor Joana Dark, os pastores da igreja, amando e cuidando da família IBV. Não é? Chegou o momento, é a nossa hora de realmente vermos se nós somos aliançados com Deus. Não é? É o ano da aliança. Não é porque nós vamos ficar sem estar reunindo com nossos irmãos que não temos aliança com eles, que não temos aliança com a igreja, que nós vamos esquecer de quem nós somos filhos. Salmo 105:8. Deus não se esquece da sua aliança, ele jamais se esquece a palavra que ele ordenou para 1000 gerações. Então grave isso na mente, ele não se esquece, nós somos seus filhos e não podemos esquecer. Um bom dia para todos, a graça e a paz. Amém.